começar com uma pergunta, quero ver se alguém vai saber me responder, de qual que é a razão do movimento existir. Vamos lá. Alice, qual que é a razão do movimento existir? Escolhi. Formar lideranças comprometidas e capazes para transformar o Brasil num país empreendedor. Lindo, ela viu essa minha pauta tipo ontem. Então, adorei. Mas eu sou alinhada, Rafa, eu sei a missão do Você é nosso movimento. alinhadíssima. Adorei. Então, é exatamente isso. A gente tem a missão do Movimento Empresa Júnior, que inclusive é a missão desde sempre, praticamente. Então, desde que a gente tem planejamento estratégico lá em 2009, essa é a missão do movimento, é o que a gente entende que é o nosso objetivo enquanto movimento. Só tinha algumas palavrinhas assim diferentes, mas sempre foi nesse mesmo sentido, que é formar, por meio da vivência empresarial, lideranças comprometidas e capazes de transformar o país em um Brasil empreendedor. E aí eu gosto de separar essa frase em algumas partes. Então, o primeiro delas, a gente olha para formar lideranças comprometidas e capazes. O que a gente quer dizer com isso? Acho que vocês já escutaram isso muito, o movimento é sempre sobre as pessoas. É sobre formar pessoas melhores. Então, até quando a gente olha quando o movimento foi criado, né? Quando criaram a primeira empresa júnior, foi lá na França, muito com o objetivo de formar profissionais melhores para o mercado de trabalho. E a gente vê que isso ainda faz muito sentido, que a gente consegue complementar muito a nossa formação na faculdade, dentro do movimento. Depois a gente fala de vivência empresarial. Acho que é a parte mais óbvia, talvez. Acho que é a primeira coisa que vem na cabeça de muita gente. Ah, estou no movimento, então estou ali numa empresa, vou ter vivência empresarial, vou executar um projeto. Uma coisa que eu gosto de puxar, que esse novo planejamento estratégico ele traz isso muito forte, é que vivência empresarial vai muito além de você só executar um projeto. Então a gente entende que dentro do movimento, a nossa vivência não se restringe, óbvio que grande parte é isso mesmo, porque é o que a gente vai fazer no dia a dia, executar um projeto, mas quando a gente fala de em eventos também faz parte da nossa vivência empresarial, ter contato com empresa sênior também faz parte da nossa vivência empresarial, fazer um network também faz parte da nossa vivência empresarial, enfim. Então tem muitas outras coisas que agregam a isso também. E por último, transformar o país em um Brasil empreendedor. Isso é uma coisa que eu vou até desalinhar um pouco, porque quando eu escutei isso pela primeira vez, lá em 2021 na minha J, que eu fiquei pensando, né? Falei, gente, vocês estão de palhaçada com a minha cara, que esse planejamento financeiro que eu tô criando para a empresa ali da esquina vai transformar o país em um Brasil empreendedor. Não faz o menor sentido. E aí, uma coisa que um pós-júnior falou comigo que ficou muito na minha cabeça é que a maior entrega do movimento são as pessoas que a gente forma. Porque elas lá no futuro, quando elas saírem do movimento, elas sim vão conseguir transformar o país em um Brasil empreendedor. Porque a gente cria pessoas, a gente forma pessoas, na verdade, que são muito mais preparadas e que elas vão conseguir trazer um Brasil empreendedor. E aí já vou até puxar para o próximo ponto, que é o que é então um Brasil empreendedor? A gente tem alguns pilares que a gente acredita para isso, que é, primeiramente, um país mais competitivo, com organizações, governos e instituições de ensino superior mais inovadoras, mais educador, que empodera as pessoas e... Gente, eu não consigo ler, sou cega. Realizam as mudanças necessárias, mais ético, íntegro e comprometido com a verdade, mais colaborativo, em que as partes geram micro-revoluções em todo o país, e mais diverso, que valoriza e respeita e inclui todas as pessoas. Então, quando a gente fala de pilares de um Brasil empreendedor, é isso. A gente acredita que aqui dentro a gente forma pessoas que são capazes de trazer muitos desses, não necessariamente valores, mas valores que a gente acredita enquanto movimento para as empresas que eles vão estagiar, trabalhar ou até criar no futuro. E onde nós queremos chegar? O que é isso aqui? Isso é a visão que a gente entende de onde a gente quer estar no final de 2027, que é ser um movimento de lideranças protagonistas que impulsionam o desenvolvimento sustentável em rede, construindo um ecossistema de impacto. E aí, isso aqui é uma frase que até junta as nossas 3 batalhas do planejamento estratégico. Então, primeiramente, a gente fala de ser um movimento de lideranças protagonistas. A gente tem nossa primeira batalha, que é lideranças protagonistas, que é sobre o que eu falei, formar pessoas que não só passam pelo movimento, que vivem o movimento. Então, tem essa grande diferença, né? Não vai ser só aquela pessoa que vai estar ali
vai simplesmente estar no dia a dia executando um projeto, em 2 meses vai sair porque ela vai para um estágio. Uma pessoa que vive realmente o movimento, ela participa de tudo que tem a oferecer, ela vai atrás de como ela pode deixar aquele projeto cada vez melhor, como que ela pode inovar dentro da J dela, ela vai em um evento, ela vai para a instância, enfim. Então, uma pessoa que realmente vive o movimento. Depois, que impulsiona desenvolvimento sustentável em rede. Então, acho que essa parte é um pouco mais óbvia, talvez, então, da gente conseguir desenvolver tanto as instâncias, quanto as EJs, quanto as pessoas, enfim, sempre olhar para esse desenvolvimento e de uma forma sustentável. E quando a gente fala sustentável, não é tipo assim, então a gente vai bater meta e plantar uma árvore ali na rua. Não. A gente fala sobre entregar um movimento para o ano que vem que vai ser sustentável, que ele vai conseguir se manter enquanto movimento. Então, no MEG, já escutei muitas pessoas falarem assim, minha gestão vai até 31 de dezembro. Depois disso, já é problema de outra pessoa. Não necessariamente, não é essa visão que a gente quer passar. A gente quer que a gente olhe para o futuro e que a gente entregue um movimento que eles consigam fazer até mais que a gente. Então, é sobre a gente olhar para isso. E quando a gente fala de rede, é sobre a gente também não olhar só para a nossa EJ, ou só para a nossa instância, só para o lugar que a gente está. Quando a gente fala de rede, é porque a gente trabalha enquanto rede, enquanto movimento. Então, uma coisa muito legal que eu gosto de falar é que a gente está no único lugar do mundo que você pode bater na porta do seu vizinho ali, que teoricamente, entre muitos aspas, seria o seu concorrente, mas a gente não acredita que somos concorrentes dentro do médico, que não faz sentido. Mas você pode perguntar, como que você está fazendo para coisa X dar certo? E ele vai te passar exatamente o que ele está fazendo. E você vai conseguir replicar, você vai conseguir melhorar. Então, isso é uma coisa muito importante, da gente não olhar só para o nosso. E por último, construindo um ecossistema de impacto. E aí, quando a gente fala de ecossistema de impacto, é muito sobre o que eu comentei de transformar o Brasil em um país empreendedor. Então, sobre a gente não olhar também só para o movimento, a gente não se limitar a isso. A gente entende que a gente tem muito potencial também de trazer todo esse nosso aprendizado para nossa instituição de ensino superior, enfim, ou para os lugares que a gente for quando a gente sair do movimento. E aí, agora falando da nossa batalha, que a gente vai dar uma focada, eu vou chamar o Tomás, que vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Boa, show demais, Rafa. Eu acho que em cima de tudo isso que a gente estava conversando um pouco, né? Uma das principais coisas que a gente olha visualizando esse novo PE é justamente a gente olhar para esse desenvolvimento sustentável em rede. E aí, quando a gente olha para essas palavras, né, a gente traz justamente a questão sustentável ali no meio, para que a gente consiga crescer num cenário constante, que a gente consiga olhar para o desenvolvimento real das empresas juniores que a gente tem dentro da nossa rede, de uma maneira que pouco a pouco a gente consiga acelerar, mas que esse crescimento seja literalmente, de acordo com a palavra, sustentável. Então a gente olha da gente trazer um suporte ali para as CJs, para que a gente consiga desenvolver todas as áreas que a gente tem. Então, para a MJ, por exemplo, que é dividida em 4 frentes diferentes, né, em presidência, vice-presidência, olhando para a gente gestão, projetos, comercial, que a gente consiga desenvolver essas 4 áreas de existentes dentro da empresa júnior e pouco a pouco a gente consiga direcionar para essa aceleração sim comercial, né? A gente consiga aumentar o faturamento, mas com todas as estruturas já consolidadas para que a gente consiga olhar justamente para isso. E aí até, se puder passar o slide, aqui, né, olhando para o próprio pé da rede, né, olhando justamente para isso, olhar o crescimento organizado do movimento empresa júnior, né, do MEG. Então, olhando os ideais desejados para o longo prazo. Aconteceu que nesses últimos triênios a gente acabou tendo uma visualização voltada para curto prazo, a gente sempre olhava para sanar os problemas existentes e tentar trazer isso de forma mais forte para o ciclo que a gente estava atuando ali, né, para o pré-evento, para a gente tentar auxiliar as EJs ali num pré-evento, mas não, quando a gente fala de desenvolvimento sustentável em rede, a gente fala de uma condução do início até o fim para esse desenvolvimento contínuo dessas EJs. E aí, né, a gente olha justamente para que a gente, enquanto empresas juniores, enquanto instâncias, consigam olhar para o futuro, consigam olhar além, olhando para essa questão do desenvolvimento sustentável em rede. E aí, um desses indicadores, né, novamente, mais voltado para a instância, que é um papo que a gente está querendo ter aqui, né, então realmente voltado para o que a gente precisa olhar enquanto instância, é essa porcentagem de evolução da rede, que é justamente a gente ter uma evolução contínua da rede ali, né, então EJ subindo de cluster, EJs vindo de cluster 1 para cluster 2, cluster 3 para cluster 4, olhando o coeficiente, então quando a gente fala de coeficiente, é quanto que ficou, né, em relação a mais, né? Então a gente ter mais crescimento do que menos
decaimentos, então como que ficou o coeficiente e a gente sempre olhar para aumentar de um ano para outro. Tanto que no próximo ano, né, 2025, a gente ainda não vai ter o valor que a gente precisa alcançar dessa porcentagem de evolução da rede. A gente só vai ter ali, né, justamente essa evolução de clusters e tudo mais, mas para a gente definir a base que vai ser guiada e norteada durante os anos de 2026 e 2027. Rafa, olhando para indicadores da instância, quer complementar com algo? Não, eu acho que é isso mesmo. Acho que é muito de agora entender que a gente ainda não tem o documento de premissas, então a gente não sabe exatamente como ele vai ser calculado, a gente não sabe qual vai ser o novo sistema de cluster, porque ele é uma coisa que também vai ser revisada, o cálculo do cluster, como ele é distribuído e afins. Mas a gente sabe que o que a gente tem que entender é a motivação por trás do indicador. Então, que é para a gente não olhar só para, por exemplo, tem uma MJ ali que está batendo meta, mas que ela não está conseguindo evoluir enquanto empresa, evoluir enquanto organização. Então, para a gente conseguir olhar para todos esses pilares, enfim, uma coisa que a gente olhava muito pouco enquanto movimento é justamente para o quanto as empresas juniores estão crescendo e subindo de cluster, porque isso mostra uma evolução de maturidade. E aí, até uma coisa que acontecia muito era, por exemplo, uma EJ ali tem uma meta de R$1.000, ela vai e faz 10 mil, aí ela sobe do cluster 1 para o cluster 3, e aí no ano que ela está no cluster 3, ela não bate a meta, porque aquilo não representa a maturidade dela, e aí ela cai de cluster, e aí a meta dela volta a ser pequena, e ela bate meta, ela supera a meta, ela sobe de cluster muito rápido de novo, e a gente vai nesse ciclo sem fim. Então, é muito sobre a gente olhar para a evolução da rede, mas de forma sempre sustentável. Tanto que um spoiler que eu vou dar para vocês é que no próximo ano você só pode subir de um cluster. Então, se você é cluster 1, você só pode ir para o cluster 2. Porque a gente entende que não faz sentido essa evolução tão drástica de um ano para o outro. Não é uma coisa que seria sustentável para essa empresa júnior. Então, é um pouquinho disso que a gente queria trazer. E aí a gente pensou desse próxima parte do nosso momento ser mais para dúvidas. Então, caso vocês tenham alguma dúvida sobre o indicador, alguma pergunta de como a gente pode olhar para isso um pouco melhor, enfim, estamos 100% à disposição. E aí até, né, antes da gente olhar para dúvidas, Davi, Lucas, Guilherme, se vocês quiserem e puderem também se apresentar, falar se tem algum interesse, de qual núcleo que vocês são, até que acho que dá para a gente nortear bem a conversa aí, para a gente olhar justamente para como a gente pode melhorar esse desenvolvimento das empresas juniores. Alguém pode? Guilherme, Davi, Lucas? Vai lá, Davi. Oi, boa tarde. Meu nome é Davi, eu estou agora no núcleo central aqui em BH. Eu entrei na ISA agora esse semestre. Então, tipo, meio que vocês recomendaram que é mais focado para quem quer subir nas instâncias, assim, mas eu tô aqui também até para, tipo, divulgar o que está sendo discutido, assim, com galera da minha EJ, assim, tipo, tô anotando, assim, e repassar depois para eles, porque aí a gente meio que tá dividindo, cada um foi para uma reunião. E assim, eu acho que só assim, de caso de dúvida assim, dessas métricas, o que mais veio mesmo é a questão da meta, de, tipo, como que é calculado, como que vocês, tipo, a empresa que decide que vai ser qual meta dela, como, tipo, é de acordo com o tipo de mercado, é de acordo com o nível da empresa, como é que funciona esse cálculo, assim? Estou mais curioso. Boa. Sobre isso, amigo, isso a gente ainda não tem isso 100% definido. O que acontece? No planejamento estratégico da rede, a gente tem 3 principais documentos. Esse é o do planejamento em si, então, que apresenta os indicadores, quais são eles, quais são as batalhas, e o porquê da gente estar olhando para cada um deles. O segundo deles é o de premissas, que aí é justamente isso que você está trazendo. Ele vai trazer como cada uma das metas vai ser calculada, qual que é a premissa de crescimento, como que ela é definida, com base no quê. Então, esse documento ainda vai sair. A previsão é que ele saia no meio de novembro, então lá para o dia 15. E aí, sim, a gente vai conseguir trazer isso um pouco melhor, mas já te explicando, assim, um pouco como funciona. A gente tem, geralmente, premissas de crescimento com base no ano anterior. Então, vou pegar um exemplo de MJ. Vamos supor que ela tem a meta de R$1.000. Tipo, ela fez R$1.000 esse ano. E aí vai ter uma meta de crescimento, vamos supor, tem que crescer, sei lá, X%.
E aí, com base nisso, essa é a meta mínima que ela pode ter no ano que vem. Mas quem decide é a EJ. Então, no começo do ano, o portal abre para que a EJ consiga escolher as suas metas. O que o planejamento estratégico traz é o mínimo e o recomendado. Então, para uma empresa júnior que fez R$ 1.000 esse ano, por exemplo, a gente não recomenda que a meta do ano que vem seja 10, porque não faz sentido, não é sustentável isso. Então, o planejamento estratégico traz o mínimo que a EJ pode ter de meta, mas a decisão é da EJ mesmo. Ok, entendi. Obrigado. Lucas, Guilherme. Boa, vai lá, Guilherme. Boa tarde, pessoal. Então, eu sou do núcleo aqui da FEGESP, aqui de São Paulo. Eu tô aqui mais para aprender mesmo, assim, eu já tô em cargo de liderança, mas eu também estava colocando uma possibilidade de subir mais um cargo. Ainda estou analisando e estou aqui mais para aprender realmente a questão de núcleo, esse tipo de coisa. Para mim é um pouco tudo muito novidade, na verdade. Mas estou aprendendo bastante, agradeço. Boa. E aí, Lucas? Eu tô próximo ao Guilherme, eu tô mais para aprender também, que eu também tô bem no início na minha EJ. Você é da onde, Lucas? Eu sou de Minas Gerais, Barbacena, do núcleo Vertentes. De qual EJ que você é? Agrofonte. Boa, show demais, pessoal. Eu acho que assim, né? Quer falar, Zanetti? Pode falar. Boa, show demais. Eu acho que assim, gente, hoje aqui também, né, a gente trouxe esse bate-papo voltado para a instância. Se for o caso, dá para a gente dar uma adaptada também, conversar do novo PE. Eu até queria tirar uma dúvida aqui antes da gente prosseguir. Nem precisam falar, se quiserem só levantar a mãozinha assim, ó. Se alguém de vocês já leu o PE da rede 2527, se já deu uma lidinha lá no documento. Alguém já chegou a ler? Boa. Rafa, o Everton não conta, Everton, você não conta. Rafa, o que você acha da gente trocar uma ideia? Eu até posso trazer uma contextualização, tá? Um pouquinho da história do Mesh, que acho que é legal a gente trocar uma ideia, né, de como surgiu ali, de como que foi toda essa desenvoltura, desde lá quando surgiu, porque, gente, o Mesh, não sei se vocês sabem, tá, mas ele não é brasileiro, ele não surgiu aqui no Brasil, ele surgiu lá na França, em Paris, isso, se eu não me engano, em 1967. Eu vou até pegar aqui a minha colinha com todas as datas, mas enquanto isso já tem quase todas que eu lembro de cabeça. Então, o MERS surgiu lá em 67, na França, foi de acordo com vários contextos e aspectos políticos e econômicos, então foi uma coisa que surgiu muito na ideia de ter uma empresa júnior dentro de uma universidade, de ter uma empresa que pudesse ser regido por estudantes, e aí começou a crescer, né, tanto que hoje é engraçado, né? Porque não surgiu no Brasil, mas o Brasil é o país mais forte dentro do MEG de hoje. Mas logo em seguida vem ali, né, toda a questão da Europa, onde o MEG tem uma força também bem grande. Então surgiu lá, e aí foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, até que em 87 o MEG acabou vindo para o Brasil, né? Ele acabou vindo direção aqui ao Brasil, lá na FGV. Então começou com a ideia do Rogério Scher, que inclusive, se algum dia vocês tiverem a oportunidade de ver uma pauta dele, ele está sempre no Eneg, está sempre nos encontros nacionais, e ele veio para cá com a ideia de criar uma EJ e não teve uma boa adesão no começo, não foi uma coisa que os professores e nem a própria coordenação da instituição de ensino superior deles achou legal, né? Não era uma coisa que era tão atrativa, poxa, ter uma empresa dentro da universidade, tanto que ele sempre fala, né, que ele teve que lutar muito para conseguir ter essa primeira empresa júnior. Então foi só em 88 que realmente a gente considera que surgiu a primeira EJ, porque de 87 para 88 foi essa batalha para conseguir isso, foi essa batalha para conseguir ter uma empresa júnior dentro da universidade, porque não condizia muito com o que eles queriam de ser uma universidade com viés mais acadêmico. E aí o MED foi crescendo, foi surgindo a ideia em várias outras situações para que a gente pudesse expandir mais o movimento Empresa Júnior. Então surgiu em uma cidade, surgiu em outra, e só depois de tudo isso que começou a surgir o que a gente chama de instâncias hoje, né? Começou a surgir pequenas federações. Então primeiro surgiu lá em São Paulo, né, que justamente, né, onde foi que criou esse polo mais forte.
que foi em 1993, e logo em seguida Minas Gerais não ficou tanto para trás, né? A gente sempre foi um polo muito forte a nível de instituições federais, então a gente sempre teve muitas instituições de ensino superior federal, e aí logo em seguida, já no ano de 1995, surge o primeiro Encontro Mineiro de Empreendedores, né? O nosso tão chamado EMEG, né, que é a FEGENG que organiza hoje. Na época nem era a FEGENG que organizava, eram as empresas juniores mesmo, uma empresa júnior pegava para falar, não, aqui eu organizo hoje, e organizava toda essa questão do evento. E aí, em 95, no primeiro EMEG, surgiu a ideia, poxa, vamos criar uma federação que represente os interesses aqui de todas as empresas juniores. E aí sim que surgiu a FEGENG, aí sim que a gente começou a criar um pouquinho mais isso, e aí, enfim, 1995 surgiu a FEGENG, aí começou a ter várias batalhas, a gente inclusive chegou a falir, tá? A federação chegou a quebrar, se eu não me engano, ali em meados de 99 a 2002, porque começaram a querer fazer intercâmbio. Falaram, não, vamos para a Europa, vamos pegar o dinheiro aqui das EJs e ir para a Europa, para a gente fazer um intercâmbio para aprender do MEG. Foram curtir também, né, porra? Indo para a Europa com o dinheiro do MEG, e aí foram lá, a gente faliu, a gente reestruturou, teve toda essa questão para daí a gente continuar tocando. Fala lá, Zanetti. Boa. Eu vou começar falando um pouquinho mais de trás também de por que o planejamento estratégico surgiu. Então, muito nesse viés que o Tomás estava comentando, a gente tinha um movimento aqui já no Brasil, mas a gente não entendia muito bem o como. A gente falava que a gente queria formar lideranças, a gente falava que a gente queria ter vivência empresarial, mas não tinha um direcionamento de qual caminho seguir para que a gente consiga efetivamente formar lideranças para a gente conseguir efetivamente ter vivência empresarial. Então, por exemplo, se eu quisesse, na época, abrir uma empresa júnior, juntar eu e o Tomás, a gente vai abrir uma empresa júnior, a gente ficasse brincando de adolescente o dia todo, a gente ainda ia ser uma empresa júnior, ninguém ia falar que não, e a gente não estava formando ninguém, a gente estava brincando de adolescente. Então, o planejamento estratégico, ele surge justamente por isso, foi criado por um pós-júnior da Brasil Júnior, uma pessoa que estava na Brasil Júnior, através de um TCC, na verdade, então foi um estudo que ele fez para um TCC dele, não era necessariamente nenhum projeto para ser aplicado. E aí ele estudou, viu que fazia sentido talvez a gente fazer um planejamento estratégico em conjunto para que todo o movimento no Brasil seguisse, para que a gente consiga direcionar melhor qual é a vivência que a gente quer trazer para as pessoas do movimento, para a gente conseguir direcionar melhor como a gente vai formar essas pessoas, como a gente vai dar vivência empresarial para todo mundo. Então, o planejamento estratégico ele surge assim, através de um TCC. E foi muito legal. Isso foi lá em 2009. Quer complementar alguma coisa, amiga? Não, que eu só não sei se você lembra, mas uma curiosidade, tá? Que surgiu aqui em Minas Gerais, que foi em BH. Então foi em 2009 em BH. Então só trazendo essa curiosidade aí também, que foi a nossa casa aí que começou a surgir tudo isso. É verdade. E eu sou de BH e eu nem lembrei disso. Olha só que absurdo. Mas enfim, foi aqui mesmo que surgiu. Então, em 2009 ele surge esse projeto. E aí ele foi estudado por um tempo, e aí o primeiro planejamento estratégico em si... Tentando lembrar que ano que começou. Mas enfim, foi alguns anos depois. O primeiro pé foi 2009 mesmo, né, que começou a surgir o primeiro pé da rede. Ah, é verdade, eu super confundi o ano, foi 2009, o TCC dele foi em 2007, 2008. Então, teve esse tempo aí de estudo para entender como, então a gente ia colocar isso na prática. E aí, a gente faz planejamentos estratégicos a cada 3 anos. Por que isso? Porque a gente entende que, enquanto movimento, não faz sentido necessariamente a gente olhar só para o nosso ano, muito nesse viés de sustentabilidade que eu comentei. Não é sustentável que todo ano a gente recrie do zero para onde a gente vai, quais são os nossos objetivos, quais são as nossas metas. E até porque em um ano só a gente não consegue evoluir o tanto que a gente quer. Então, por exemplo, quando a gente fala de batalhas do planejamento estratégico, são literalmente obstáculos que a gente, enquanto movimento, quer evoluir. Então, quando a gente fala de ter uma noção de desenvolvimento sustentável em rede, a gente quer ter uma noção maior, a gente quer ter uma resposta para essa dor que a gente tem atualmente. Porque atualmente a gente não necessariamente desenvolve de maneira sustentável. Então, quando a gente fala sobre isso, é porque no final de 2027 a gente quer ter isso melhor. Então, não faria sentido a gente criar só de agora para o ano que vem. Por isso, a gente tem planejamentos estratégicos a cada 3 anos.
E aí eles foram surgindo, foram evoluindo. E aí, atualmente, a gente está no último ano de planejamento estratégico da rede. E aí a gente tem toda uma construção, que ela começa, na verdade, 2 anos antes de lançar o planejamento estratégico, que é o projeto que chama Futuro do MED, que eu comentei. Ele é um projeto que é trocado pelo presidente do Conselho da Brasil Júnior. E aí ele que vai guiar essa parte, mas é um projeto colaborativo. Então, antes mesmo dele começar, a gente roda muitas coletas com a rede, com as pessoas das EJs, com todo mundo, porque esse é um planejamento estratégico em rede. Não faz sentido a gente ter só uma pessoa olhando para isso, ser só o que uma pessoa está pensando. Então, primeiro a gente tem essa parte, então a gente teve mais de 3.500 pessoas participando disso, mais de 3.500 pessoas opinando sobre o que queriam ver, onde queriam ver o movimento, o que sentem falta, o que sentem dificuldade, enfim. Então, foi uma coisa que a gente levou muito em consideração. E aí, para executar mesmo em si, porque não faz sentido também a gente juntar todas as pessoas no movimento para entrar numa chamada, construir, enfim, não seria nada prático a gente fazer isso. A gente pega um representante de cada estado. Então, o presidente do conselho de cada um dos estados, eles participam dessa construção muito mais ativamente. Então, eu estava em uma das batalhas para ajudar a construir. Inclusive, o indicador que eu estava apresentando de porcentagem de evolução da rede era o meu indicador que eu estava estudando. Então, é isso. A gente tem essa representatividade através disso, mas é uma construção em conjunto, olhando para essas coletas e tudo mais, e tocada pelo presidente do Conselho da Brasil Júnior. E aí ele foi finalizado agora essa primeira parte, que a gente apresentou primeiramente lá no Encontro Nacional, lá em Floripa. E aí, agora está sendo finalizada a parte das premissas, que é justamente o que eu estava falando com o Davi sobre como a gente vai metrificar isso, como vai ser calculado cada coisa, qual que vai ser o mínimo de crescimento que cada empresa júnior vai precisar, enfim. E até o novo cálculo do cluster. Então, essa é a etapa que a gente está atualmente, a gente está terminando de fechar isso, para que a gente consiga adiantar essa entrega. Geralmente, isso é entregue em janeiro do ano seguinte, mas a gente quer entregar isso na metade de novembro, para a gente conseguir já se organizar para 2025 um pouco melhor. E é isso. Não sei se ficou claro, não sei se respondi a dúvida. Eu acho que um ponto também de curiosidade, né? Porque hoje a gente tem as batalhas como autocrescimento, colaborativa, inovadora, que acredito que todos vocês conheçam aí, que são as batalhas, não é nem batalha, né? Que a gente chama de nível estratégico, porque batalha é outra coisa, mas são os níveis estratégicos que a gente precisa alcançar ali enquanto TJ. Então, pô, a gente pode se tornar uma EJ autocrescimento, colaborativa, inovadora. Tudo isso, gente, é em cima do planejamento estratégico da rede. É em cima do pé da rede. Então, isso surgiu, na verdade, lá em 2016. Então, foi o primeiro pé de triênio que a gente começa a trazer, vamos tentar criar um palco para as EJs subirem, atingirem metas e tudo mais. E aí, enfim, eram diferentes dos indicadores que a gente tem hoje. Por exemplo, um indicador que existia na época era o número de contratos fechados. Totalmente diferente do que a gente vê hoje, que a gente não tem uma métrica voltada para isso. Então, tudo acabou mudando em cima do novo PE, né? Cada triênio acaba mudando. Teve também, né, o triênio ali, que a gente teve o boom, que a gente chama de o boom expansional do movimento Empresa Júnior, que a gente foi de 300 EJs para 1.000 e poucas EJs. Por quê? Porque a gente começou a olhar, enquanto movimento Empresa Júnior, desse planejamento estratégico, que a gente queria seguir um caminho enquanto expansão do movimento Empresa Júnior. Então, a gente traz um planejamento estratégico com um indicador voltado para isso, a gente segue isso enquanto instância, enquanto organização do MEG, a gente cria novas diretorias para conseguir trabalhar em cima disso, cria novos cargos. Então, essa é uma coisa muito legal do movimento Empresa Júnior, que todo mundo, em cima desses projetos, né, que a Rafa tocou nesse ano, que é o futuro do MEG, começa a olhar para o que a gente, enquanto MEG, está querendo seguir. Como a gente vai fazer para chegar nisso? Então é muito legal tudo isso que, enfim, eu considero o MEG muito volátil em relação a onde a gente olha e como a gente olha. Porque a cada triênio muda. E a cada triênio a gente tem novos focos e com isso a gente consegue corrigir no meio do caminho o que a gente está querendo fazer. Então, enfim, tudo isso aí fazendo propaganda do cargo de Prescom, eu também já fui Prescom de núcleo, mas acaba sendo o cargo como conselheiro administrativo, que é a Rafa aqui presente, enquanto representante da Federação Mineira de Empresas Juniores, que acaba tocando um pouco desse projeto. Enfim, quem sabe um dia não é um de vocês aí, né? Mas é uma coisa muito legal, que justamente tem um impacto enorme, não sei se vocês param para pensar, mas é um impacto enorme que vai ditar todas as empresas juniores, o que elas seguem nos próximos 3 anos. Enfim, bastante coisa, bastante informação, né? Se vocês já tiverem alguma dúvida em cima do que a gente foi falando, já fiquem à vontade para perguntar também.
todos especialistas já em história e planejamento estratégico da rede. Eu vou perguntar aí, hein? Vou perguntar pro Davi, pro Lucas, Guilherme, para ver se prestou atenção em tudo. Acho que talvez a gente pode conversar um pouco sobre os indicadores das EJs também, então. O que você acha? Boa. Posso puxar? Tá. Então, continuando na batalha que a gente já está conversando, de desenvolvimento sustentável em rede, a gente tem 2 indicadores para as empresas juniores. São 2 indicadores que a gente já conhece, na verdade. O primeiro deles é o de faturamento. Então, o quanto a EJ vai faturar, a gente entende que a gente precisa de dinheiro para sobreviver enquanto empresa, para pagar o seu LJ, para proporcionar um evento para os nossos membros, para qualquer coisa que a gente quiser, a gente precisa disso. Então, a gente tem esse indicador de faturamento, mas é um indicador que vai vir com algumas mudanças, algumas ressalvas. Então, isso está bem certinho lá no documento, caso vocês queiram ver, mas eu vou dar um exemplo de uma coisa que costumava acontecer muito e agora a gente já não pode, é uma restrição do indicador. Vamos supor que eu, enquanto empresa júnior aqui, fechei um contrato de R$10.000. Só que desses R$10.000 eu terceirizei, eu passei R$3.000 desse para a EJ do Tomás. Então, eu não posso colocar no meu portal os R$10.000, porque não entrou R$10.000 no meu caixa. Então, eu vou colocar só os 7.000, que é o que realmente ficou comigo. E aí, o Tomás, que recebeu os 3.000, ele vai poder colocar 3.000. Então, a gente tem essas pequenas mudanças, mas a gente mantém o indicador de faturamento. Depois disso, a gente tem um indicador de CSAT. Então, para a gente coletar, entender qual é a qualidade do que a gente está entregando, a gente entende que, enquanto movimento, primeiro, para a gente continuar conseguindo vender, a gente precisa vender coisas de qualidade, senão a gente se queima com o cliente, enfim, a gente não vai ter mais público, mas principalmente porque a gente precisa formar pessoas boas que saibam executar coisas boas. Então, não adianta a gente estar aqui fazendo um projeto que não vai fazer sentido nenhum, que não vai ser aplicável, enfim. Então, a gente olha para esses 2 indicadores nessa batalha. Você quer puxar outra batalha, Tomás? Pode puxar, eu tô só abrindo aqui para olhar tudo certinho. Beleza. Então, uma outra batalha que a gente tem é a de lideranças protagonistas. Quando a gente fala de lideranças protagonistas, é muito sobre o que eu comentei de ter pessoas que vão viver o movimento, não só passar pelo movimento. Então, olhando para isso, a primeira coisa que a gente tem de indicador é o tempo de permanência no mês. O que significa isso? A gente vai medir quanto tempo as pessoas estão ficando aqui dentro do movimento. Por que isso? Eu, particularmente, acredito que quando a gente tem uma pessoa que passa na EJ por 2 meses, a gente não consegue formar ela. A gente não consegue preparar ela da forma que a gente conseguiria se ela ficasse, vamos supor, 1 ano ali na EJ, 6 meses pelo menos, mas de preferência um pouco mais. A gente consegue formar e dar uma vivência muito melhor para essa pessoa, para ela sair um profissional melhor daqui e até uma pessoa melhor. Então, o primeiro indicador que a gente vai estar olhando é esse, tempo de permanência, para que a gente consiga que as pessoas fiquem aqui tempo suficiente para a gente formar elas da forma que a gente quer. Quer complementar a mim? Boa, quero sim. Acho que um ponto, né, justamente desse indicador, é como a gente estava falando da volatilidade que a gente tem dentro dos indicadores ali, do que a gente olha para cada triênio. É um exemplo. Por exemplo, a gente estava nesse último triênio, desde a pandemia, vendo que o pessoal não estava ficando mais tanto no médio. Então o pessoal entrava e já queria sair. Então, justamente esse é o indicador que a gente entra para tentar entender uma dor que a gente tem muito forte dentro do MEG hoje para aplicar em cima dela. Uma coisa diferente, uma coisa que, pô, a gente não ia pensar isso, não é uma coisa comum em organizações tão forte, olhar e tudo mais. Então, justamente é um exemplo de como o PE é adaptável e como vai ser para o próximo ano um novo desafio para vocês enquanto EJs, para estarem se desafiando, para estarem tentando trabalhar em cima disso. Boa, perfeito. E aí, o nosso segundo indicador dentro dessa batalha para as empresas juniores é o indicador de engajamento com o MED, que nada mais é do que um indicador que a gente já conhece de membros colaborativos. Só que a gente entende que o nome engajamento com o MED faça mais sentido do que membros colaborativos. A gente está colaborando com o que exatamente? Então, o engajamento com o MED faz um pouco mais de sentido. E o que é isso? É quanto dos nossos membros então, estão indo em eventos do MED. Então, tá indo no evento regional ali do seu núcleo, tá indo no evento da federação, tá indo no evento nacional. Então, isso vai muito sobre o que eu falei lá no começo, sobre vivência empresarial. A gente entende que, enquanto movimento, a nossa vivência empresarial não faz sentido ser só ficar na sua EJ executando o projeto, porque não é o máximo que a gente pode aproveitar ali.
Então, um dos indicadores vai ser justamente esse, da gente olhar para quanto a gente está conseguindo proporcionar essa experiência para os nossos membros, até porque uma das coisas que a gente estudou e foi confirmada justamente com essas pesquisas que eu falei, das 3.500 pessoas, todas elas falaram que quando elas vão em evento, é uma experiência diferente, né? Você sai dali pensando, meu Deus, que coisa incrível, eu amo o que a gente está fazendo, que... Enfim, a gente tem uma visão diferente do movimento. Então, a gente acredita que os eventos, eles são um grande potencializador da nossa formação de lideranças. Eu não sei vocês, mas eu particularmente saio de evento médio pensando, meu Deus, eu preciso continuar no médio, o que é isso? E aí você já sai pensando no próximo carro que você vai pegar, qual que é o próximo desafio, ou então numa inovação que você quer fazer no seu projeto, alguma coisa que você quer implementar na sua EJ. Então, a gente sempre sai de evento com muitos pensamentos, muitas ideias novas do que fazer. Então, esse indicador é justamente sobre isso. Quer me complementar alguma coisa, amigo? Boa, acho que nesse não, acho que tudo certo. Fechou. Então, indo para a nossa última batalha já, tô certa? Tem só mais um, que é a política de diversidade e inclusão. Perfeito. Que é justamente, gente, uma coisa que não sei se todo mundo tem ciência, mas nesse ano a gente olha, né, nesse treino a gente olha para grupos minorizados, então a gente é um cálculo bem complexo, né, mas que a gente pega qual a quantidade de grupos minorizados que tem no seu curso. Então, por exemplo, eu faço engenharia de produção na Unifei, vai lá e consegue pegar os dados propriamente do MEC para olhar quantos grupos minorizados que tem dentro do curso de engenharia de produção, e aí a gente entende qual a porcentagem, e é uma premissa utilizada também junto com as EJs, né? Então a gente entende que cursos que às vezes não tem um alcance ainda tão grande para grupos minorizados, às vezes não é uma batalha tão forte que a gente tem que ter enquanto movimento Empresa Júnior. É uma batalha que também, né, o MEC, também as instituições federais precisam ter. Então a gente trabalha em cima do que a gente consegue fazer enquanto movimento Empresa Júnior, e a gente já tem essa batalha durante esse treino. A gente já batalha, já tem esse ponto que a gente precisa atuar nesse ano de agora. Mas justamente a gente percebe que muitas EJs não criam políticas voltadas para a diversidade e inclusão. Acaba tendo só batendo, acaba trazendo ali no processo seletivo, selecionando as pessoas, mas é diferente. A gente tem uma política bem estruturada de diversidade e inclusão. Então, para o próximo triênio, né, a partir do próximo ano já, as EJs vão ter que criar uma política de diversidade e inclusão, vão ter que criar algo em cima disso. Então, já é uma coisa que a gente vai ter também de novo nesse próximo triênio. Rafa, quer complementar alguma coisa sobre isso também? Não, tudo certinho. Vai para o nosso último indicador, última batalha, então, na verdade, que é o impacto com o ecossistema. Que é justamente aquilo que eu falei sobre a gente não olhar só para o nosso, a gente conseguir impactar quem está à nossa volta também. Então, pensando nisso, o nosso primeiro indicador é a taxa de colaboração. O que é a taxa de colaboração? É projetos que a gente faz em conjunto com outra empresa júnior. Então, para a gente não ficar só ali fechado na nossa bolha. Eu, particularmente, já executei, quando eu estava na minha J, um projeto com uma outra empresa júnior que era parecida. Eu era, inclusive, da PCJ, que é próxima da ISE ali, e eu executei um projeto junto com a PJ, que é a J de produção da UFMG. E aí a gente... Foi muito legal, assim, porque a PJ, ela tinha uma experiência muito maior com aquele projeto, e eles agregaram muito pra gente. Da mesma forma que a gente conseguiu agregar para a PJ, porque eles estavam sem membros disponíveis. Então, quando a gente foi lá executar para eles, eles conseguiram dar essa vivência a mais, porque senão eles não iam conseguir pegar esse projeto. E aí os 2 membros da EJ deles que iam executar esse projeto não iam poder executar, porque eles não iam conseguir vender. Então, foi uma experiência muito legal, particularmente agregou muito para mim, e agregou muito em conhecer pessoas diferentes, porque não é a minha instituição de ensino de onde eu venho. Então, acho que fala muito sobre esse networking também. Quer comentar, amiga? Boa, perfeito. E aí, quer me complementar sobre taxa de colaboração, Thomas? Não, tudo certo. Fechou. Então, o nosso último indicador agora para as empresas juniores é o indicador de projetos de impacto. O que é um projeto de impacto? É um projeto que a gente vai conseguir impactar todos os nossos stakeholders dentro dele. O que eu quero dizer com isso? O primeiro stakeholder que a gente olha é a empresa júnior. Se é um projeto que a empresa júnior está executando, ele precisa impactar de alguma forma a empresa júnior. Como a gente olha isso? De forma monetária. É a forma que aquele projeto consegue impactar na EJ. Então, precisa ser um projeto que a gente vendeu, que teve algum retorno para a empresa júnior. Depois,
quem que a gente precisa impactar? Quem está executando. Então, as pessoas que estão executando aquele projeto precisam ter tido uma boa vivência, precisam ter aprendido, enfim, tido uma boa vivência de qualquer forma, seja olhando coisas novas que eles querem inovar, seja aprendendo uma coisa nova que eles nunca tinham feito, enfim, executando aquele projeto. Nosso terceiro stakeholder é o cliente. Então, o cliente precisa ter ficado satisfeito, ele precisa ter dado um CSAT positivo olhando para isso, para que a gente consiga medir se a gente impactou ou não a vida dele também, com aquilo ali, de alguma forma. E, por último, a gente tem que impactar também no Brasil empreendedor. Então, lá no começo da pauta, eu também apresentei um pouquinho dos nossos pilares enquanto Brasil empreendedor. E aí, precisa ter impactado algum deles. Por exemplo, um dos pilares é o de diversidade. E a gente pode ter um projeto que a gente olhe para isso de alguma forma. Por exemplo, não sei se um de vocês conhece o projeto do violão da CPE, um exemplo que eu sempre uso, que eles fizeram um projeto de um violão que uma pessoa deficiente conseguiria tocar. Então, é um projeto que a gente está impactando no pilar de diversidade de um país mais diverso. Eu falei diverso ou ético? Fiquei na dúvida agora, mas eu queria falar de diversidade. Então, é sobre isso, o projeto. E aí, uma coisa muito importante de a gente entender é que quando a gente fala de projetos de impacto, não é para ser todo projeto um projeto de impacto, porque senão, será que é impacto mesmo? A gente está fazendo todos assim? Então, é uma coisa que é para ser um pouco mais esporádica, uma coisa que a gente vai olhar com um pouco mais de carinho para que ele realmente tenha um impacto grande em todas as partes envolvidas. Então, acho que esse é um diferencial grande, assim, também importante de falar. Quer complementar alguma coisa, Tomás, em relação a esse indicador? Boa. Tá dando pra me escutar? Porque minha internet deu uma travada. Tá. Perfeito. E acho que assim, é isso, olhando para os indicadores. Eu só queria complementar também a Rafa, que quando a gente olha, né, a gente vai ter dois tipos de indicadores, né, que são os indicadores essenciais e os indicadores complementares. Quando a gente olha para os indicadores essenciais, é aquele indicador que a EJ precisa alcançar de qualquer maneira, né? É uma coisa que vai ter já pré-estruturado, precisa alcançar para bater as metas ali, que vai ser justamente aqueles primeiros que a gente estava falando, né? Logicamente, o indicador principal, que é a base de uma empresa júnior, uma base que precisa existir, é o faturamento. Então, a gente precisa fazer projetos, precisa faturar em cima disso, e também a gente precisa prezar pela experiência do cliente. Então, faturamento e CSAT já entra justamente por conta disso, da gente conseguir vender projetos, a gente conseguir executar projetos que façam sentido para o nosso curso e coletar essa satisfação do cliente. E outra coisa, né, quando a gente olha justamente para aquilo que a gente falou, ser uma das coisas que a pessoa entrar no MED e já sair, ela não vive a experiência, o outro terceiro indicador vai ser justamente o tempo de permanência com o MED, que a gente precisa garantir que as pessoas entrem e fiquem, pelo menos um pouco dentro da EJ, um pouco dentro do movimento Empresa Júnior, para que consiga retirar tudo aquilo que o MED tem para dar enquanto organização. E por fim, né, justamente a base, o pilar do movimento Empresa Júnior é os eventos que a gente tem, como, por exemplo, Tripulações do Futuro, que está rodando agora, é um EMEG, um ENEG, uma reunião regional da vida. Então, o quarto indicador final que a gente vai estar olhando para os indicadores essenciais é justamente o engajamento com o MEG, né, que é isso da gente conseguir... Peraí, deixa eu só anotar aqui que eu vou mandar aqui no chat. É justamente isso da gente conseguir ter essa presença dos nossos membros de empresas juniores dentro de eventos, dentro do que o movimento Empresa Júnior consegue trazer. E aí, por fim, né, dos complementares, esses últimos três que a gente falou, né, que é justamente a parte de política de diversidade. Rafa, se eu estiver esquecendo de algum, você avisa aí. É a parte de política de diversidade, é justamente a gente estar trazendo isso de uma forma mais forte, junto com a nossa empresa júnior. A gente está criando essas políticas, a gente está olhando para a taxa de colaboração, então auxiliando o mercado sênior, auxiliando não, né? Trabalhando junto com o mercado sênior, junto com as empresas juniores, junto com os atores que a gente consegue ter para ser um meio mais colaborativo também. E por fim, né, o indicador que acredito eu que vai ser o mais difícil da gente conseguir encontrar, que é os projetos de impacto. É justamente isso que a gente precisa ter, de conseguir ter um projeto que impacte o nosso ecossistema, que tenha uma mudança ali na realidade das pessoas ao nosso redor, então uma coisa mais aprofundada, que tem um poderio enorme quando a gente fala do quanto que a gente consegue impactar dentro do nosso ecossistema. Então a gente vai ter essa divisão de indicadores essenciais e indicadores complementares que a própria empresa júnior consegue trazer de forma autônoma o que faz sentido para ela e o que não faz sentido para ela. Quer complementar também, Rafa?
Quero rapidinho, que o nosso tempo está acabando. Mas acho que um grande diferencial é quando a gente fala de essenciais, são os indicadores mínimos para a gente ter uma mínima empresa júnior viável. Então, é o mínimo que a gente precisa para ser uma empresa júnior que está ali funcionando. Quando a gente olha para os complementares, é um algo a mais, é um próximo passo, que não necessariamente toda empresa júnior vai conseguir já olhar. Então, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu federei uma EJ esse ano. Não faz sentido, ano que vem, o primeiro ano de existência dela, a gente cobrar que ela já tenha política de diversidade. Porque muito provavelmente é uma empresa júnior que está com dificuldade até para ter membros. Então, imagina olhar para esse algo a mais, que é a política de diversidade. Não quer dizer que não é importante, só quer dizer que não faz sentido para todas as empresas juniores a todos os momentos. Então, acho que esse é um ponto importante. E aí, os complementares vai da empresa júnior escolher se ela quer ter eles ou não. Então, no começo do ano, da mesma forma que abre no portal para você escolher qual vai ser a sua meta, você vai escolher, tipo, vai ter lá a opção políticas de diversidade, sim ou não. E aí você vai escolher se você quer ter ela ou não. Taxa de colaboração, sim ou não. Projeto de impacto, sim ou não. Então, a empresa júnior consegue definir qual passo ela está pronta para tomar. Porque não necessariamente faz sentido para todas as empresas juniores olharem para esses 3 indicadores. Pode ser que faça sentido olhar só para um, pode ser que faça sentido 2, 3 ou nenhum. Então, isso vai muito para a gente conseguir adaptar o planejamento estratégico para todos os nossos EJs. Valeu demais, pessoal. Muito obrigada, gente. Até mais.